O Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Amém? Ixi, está difícil. Fala assim a palavra de Deus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela porção da Tua palavra que foi lida. Nós te agradecemos, Pai, porque nós temos livre acesso à Tua palavra. Ó Senhor, nós louvamos ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. E te pedimos, Pai, humildemente, que o Senhor venha falar conosco nesse momento. Pai, é a nossa necessidade. Nós precisamos ouvir o Senhor. Nós precisamos urgentemente, Pai, ser renovados pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento. Quebranta o nosso coração. Nos dá atenção, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos. E já te agradecemos. Amém. Irmãos, o texto que a gente acabou de ler é uma passagem muito conhecida, acredito eu que de todos. Ele vai falar do 6º sinal escolhido por João para apresentar o Senhor Jesus como o Deus encarnado. Mas não é o meu desejo fazer a explanação desse milagre. Eu quero me atentar somente nos 5 primeiros versículos que a gente leu. É meu desejo que enquanto eu vou expondo a palavra, nós nos coloquemos no lugar de cada um dos discípulos. Nos coloquemos no lugar daquele homem, cego de nascença. Para que a gente possa examinar realmente nossa vida de acordo com o Evangelho. Nós sabemos que naquela época a cegueira era considerada pelos rabinos uma maldição que Deus colocara sobre o homem. E uma cegueira de nascença era algo muito pior, porque somente Deus poderia fazer reverter aquilo ali. Porque uma cegueira de nascença implicava numa ação criacional. Implicava Deus criar algo do que não existia. Algo que para Deus seria muito simples, mas que para os homens é completamente impossível fazer. E o texto vem trazer a passagem desse homem. E todos nós conhecemos essa passagem. Sabemos que após a cura, ele foi levado ao sinédrio, e os fariseus questionavam a ele se ele realmente havia sido nascido cego. E ele afirmava que sim, perguntava quem ele curou, ele falava, Jesus. E como ele fez isso? Ele fez um lodo, passou no meu óleo e mandou eu ir lá no tanque de Siloé, e eu lavei e agora eu vejo. E eles questionaram ele, continuaram questionando, chamaram seus pais e perguntaram, esse é seu filho? Esse é meu filho. Ele nasceu cego? Nasceu cego. E como é que agora ele vê? Ele falou, não sei. Pergunta a ele, ele tem idade. Não sei como foi que é que agora ele enxerga, mas ele enxerga. Nós conhecemos a história. Nós sabemos que ao final desse texto, esse homem encontra novamente com Jesus. E ele adora ao Senhor, reconhecendo como seu Senhor. Nós conhecemos todo esse texto, sim, nós conhecemos. Mas esses 5 primeiros versículos, eles falaram fortemente ao meu coração recentemente. E é meu desejo que ele fale também a vocês. O texto que a gente lê fala de uma cura de um pecado de nascença. Ele aponta para algo que Deus curou em nós também. Ele aponta para o nosso pecado. Até porque tudo que acontece de mal, de ruim, é consequência do nosso pecado. Nós já podemos agora querer dizer que tudo que acontece conosco é porque simplesmente Adão pecou. Muitas vezes nós procuramos. Mas não é o caso desse homem. Ele nasceu assim. E a gente vai ver o quanto a mentalidade do povo daquela época era complicada. Ao ponto de fazer acusações sobre uma pessoa sem nem sequer conhecê-la.
Mas voltando para o texto começa falando assim: e passando Jesus. Esse texto está entre dois outros textos. No capítulo 8, Jesus discute com o fariseu sobre quem ele é, e ele está na festa dos tabernáculos. No capítulo 10, ele está na festa da dedicação. Tem 3 meses de distância aí de uma festa para outra. E os escritores, os comentaristas vão falar que João colocou dessa maneira, porque não importava o momento em que isso aconteceu. Porém, os homens vivem quebrando a cabeça por causa disso. Mas o que importa realmente é o que Jesus tem para falar conosco. E diz que Jesus, passando, viu esse homem. E eu acho que todos nós sabemos, mas vou trazer a memória dos irmãos, que tem uma diferença entre nós vermos e enxergarmos. Que embora possa parecer a mesma coisa, não é. Enxergar é o ato simplesmente de você usar a sua capacidade visual. Mas ver implica que você tem que ter atenção sobre o que você está enxergando. Ver implica que você tem que parar e decodificar a imagem que o seu cérebro está recebendo. E o texto fala que Jesus viu um homem cego de nascença. Ele não enxergou ao longe. Ele viu esse homem, ele reconheceu aquele homem, e ele reconheceu ali alguém como digno de misericórdia, digno de graça. Assim como ele fez comigo e com você um dia. Ele passando ao longe, ele viu aquele homem, e ele viu ali alguém que necessitava da graça de Deus. Muitos passavam por aquele homem todos os dias. E nós bem sabemos, que já foi exposto também no Evangelho de João, no capítulo 5, que era muito comum os deficientes serem colocados à porta do templo, para que eles pudessem pedir esmolas, porque se eles não podiam se suster, eles tinham que viver de esmolas. Então muitos passaram por ali, somente Jesus viu aquele homem. E não se engane, irmãos, provavelmente eu e você também tivéssemos passado por ali. E não teríamos visto esse homem, só enxergado de longe. Mas ao passo que Jesus vê esse homem, os seus discípulos o enxergam. E o texto vai falar que os discípulos, enxergando aquele homem, perguntam ao Senhor: Rabi, quem pecou para que ele nascesse assim? Ele mesmo ou seus pais? Enquanto Jesus encontrava ali um homem que carecia da misericórdia, os discípulos encontravam ali uma grande questão teológica para ser discutida. E por que uma grande questão teológica? Os rabinos daquela época criaram uma frase para nortear o sofrimento e o pecado. Eles falavam o seguinte: não há morte sem pecado, não há sofrimento sem iniquidade. Sendo assim, toda causa tem que ter um efeito, todo efeito tem que ter uma reação. Isso para tentar justificar a Deus, para tentar proteger a Deus de que talvez Deus tivesse feito com que o homem nascesse dessa forma, Deus tivesse feito com que algo ruim acontecesse, que permitisse uma tempestade, um terremoto, um tsunami, seja lá o que mais pudesse acontecer. Eles tentam proteger Deus e colocam sobre a culpa toda no homem. Mas Peterson, o homem é culpado? Sim, o homem é culpado. Só que esses rabinos, tentando proteger a Deus, eles começam a criar teorias na sua mente, onde eles vão falar que talvez aquele homem está sofrendo porque em uma vida passada ele pecou. E ele fez algo terrível. E um rabino chega a escrever dizendo que aquele homem, nessa nova vida que Deus o concedeu, foi condenado à masmorra da cegueira. É a base do espiritismo. A reencarnação. Outra escola de rabinos ia falar o seguinte: que na verdade ele estava sofrendo por causa do pecado dos seus pais. E eles vão usar um texto que nós conhecemos. Quando Deus está dando a lei a Moisés, ele vai falar assim: não faça imagem e escultura, porque se você fizer, eu visitarei a iniquidade na sua geração até a 3ª e 4ª geração. E eles pegam esse texto para dizer o que nós conhecemos hoje como maldição hereditária. Porque o pecado do meu pai passou para mim e vai passar para o meu filho até que Deus faça alguma coisa. Você vê que não tem nada de novo no mundo, né? Eles só repetem as mesmas coisas, as mesmas bobagens. O terceiro ponto, e esse é o cúmulo do pensamento, para não dizer o cúmulo do absurdo. Os rabinos teorizavam que talvez o feto pudesse pecar ainda dentro do ventre da sua mãe. E eles usam uma passagem quando Deus fala que amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Um rabino chegou a escrever que, na verdade, Esaú tentou matar Jacó ainda no ventre. Para você ver como é confusa a mente daquele povo. Isso que motivou a pergunta dos discípulos. E a gente vê que a mentalidade dos amigos de Jó não estava tão distante da mentalidade daquele povo daquela época. Os amigos de Jó diziam que Jó estava sofrendo porque
fez pouco da viúva e do órfão. Mas o Senhor Jesus não concorda com isso. Assim como Deus não concordava que Jó estava sofrendo por causa do órfão e da viúva. Nós conhecemos a história de Jó. E Jesus, respondendo aos seus discípulos, ele fala, nem ele pecou, nem seus pais. Na verdade, ele nasceu assim, para que a obra de Deus se manifestasse nele. Jesus não exclui o pecado de Adão em nossas vidas. Jesus não está dizendo que se a gente pecar, nada de mal vai nos acontecer. Ele também não está dizendo que esse homem nasceu cego simplesmente para que nesse momento ele pudesse ser curado. Os teólogos fazem uma consonância quando concordam em dizer que, na verdade, Jesus mostrando isso para os seus discípulos, ele quer mostrar o seguinte, que dentro da soberania de Deus, o pecado pode fazer com que nós sejamos cegos. Pode fazer com que nós nascemos cegos. Mas dentro da misericórdia e graça de Deus, ele pode nos curar. E na verdade ele fez isso com todos nós. Amém? Mas Jesus continua. Ele vai falar o seguinte: convém que façamos. Algumas vezes vai ter assim, convém que faça. Ou convém que eu faça. As duas versões estão certas, irmãos. Na verdade, existem dois blocos de textos que mostram tanto convém que eu faça, tanto quanto façamos. Mas para que a gente possa entender melhor o texto, eu vou usar a referência aqui de João 14, e eu queria que todos abrissem. Um pouquinho mais à frente, João 14, versículo 12. Ele vai nos falar o seguinte: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Então, se o Senhor falou que aqueles que creem farão também as obras que ele faz, eu entendo que aqui ele chamou a todos para fazer as obras daquele que o enviou. Jesus não exclui que ele foi o enviado de Deus desse texto, mas ele nos associa a ele dizendo que nós todos precisamos fazer a obra daquele que o enviou. E ele conclui falando aquilo que ele começou falando no capítulo 8, no versículo 12. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Coincidência ou não, ele fala a mesma coisa de nós. Ele diz que nós somos a luz do mundo. E não faz sentido eu acender uma vela e colocar debaixo da cama. Não faz sentido eu acender uma vela e colocar debaixo de um cesto. Mas Jesus também fala no capítulo anterior, no capítulo 4, que convém que ele trabalhe enquanto é dia. E esse dia, é importante que a gente pare um pouquinho e reflita sobre ele. Porque esse dia e essa noite, que ninguém vai poder trabalhar, ele reflete dois momentos na história. Primeiro, o dia está relacionado com a nossa vida, irmãos. Convém que nós façamos a obra daquele que enviou a Cristo, que nos enviou enquanto é dia, enquanto nós estamos vivos. Porque quando chegar a noite, quando chegar a morte, ninguém mais vai poder trabalhar. Não vai adiantar chorar o leite derramado depois de morto. Porque Deus lhe deu a sua vida para que você trabalhe. Para que você trabalhe para Ele, para a honra e glória do nome dEle, para o avanço do reino dEle. Convém que eu trabalhe enquanto é dia. Porque chegará a morte, chegará a noite, onde ninguém mais vai poder trabalhar. Jesus fala isso apontando, sabendo sim, que logo mais Ele vai ser crucificado. Mas isso também serve para nós. Porque Ele deu a nossa vida para que nós vivêssemos a nossa vida nele. A serviço dEle. Mas esse trecho também fala de um ponto de vista escatológico. Ele fala que enquanto o Senhor Jesus não voltar, a porta do Evangelho ainda está aberta. Enquanto o Senhor não retornar para buscar a sua igreja, a porta da graça ainda está aberta. E é tempo que nós evangelizemos ao povo, é tempo que nós falemos das boas novas, é tempo de anunciar essa verdade, porque é dia para trabalhar. Porque chegará o tempo onde o Senhor Jesus voltará. E Ele vai levar a sua igreja. E Apocalipse deixa bem claro que naquele dia, os ímpios serão julgados. Ele não vai voltar agora como um servo que veio simplesmente para trabalhar e fazer a vontade do seu pai. Ele vai vir com um sapato refinado no fogo como bronze. Ele vai vir com olhos como chama de fogo. Ele vai vir com a espada em sua boca, com todo o exército do céu. Ao ponto que os homens vão se desesperar e vão correr, tentando achar um lugar para fugir da ira do Cordeiro. Ainda é dia. Ainda é o nosso dever trabalhar e nos esforçar.
E com isso em mente, eu quero fazer uma reflexão com 3 perguntas. Para que a gente agora se coloque, como eu falei, no lugar desse homem cego de nascença. Se coloque no lugar dos discípulos. Para que a gente possa realmente aplicar esse texto em nossa vida. Para que a gente possa refletir sobre o que Deus fez por nós. E qual é o nosso dever para com Deus. Primeira pergunta que eu quero refletir com os irmãos. Ela vai perguntar o seguinte: como nós olhamos para o nosso próximo? Se a gente parar para olhar a história do Senhor, a gente vê que Jesus falava com os ricos, com as autoridades. Jesus falava com os chefes do exército romano. Jesus falava com os sábios da lei, os grandes teólogos daquele tempo. Mas Jesus falava com o órfão. Jesus falava com a viúva. Jesus falava com todo deficiente que era desprezado pelo povo. Jesus falava com as crianças. E é importante ressaltar que ele falava com as crianças, irmãos. Porque uma criança, ou ela gosta de você, ou ela não gosta. E textos dizem que as crianças vinham para perto de Jesus. Imagina como Jesus era um cara gente boa. Ele falava com as crianças. Ele parava para escutar as crianças. Jesus não fazia acepção de pessoas. Porque ele olhava para todo mundo e via ali pessoas carentes da graça de Deus. Pessoas que necessitavam da misericórdia de Deus. Pessoas que precisavam do amor com que ele nos amou. Mas e nós? Como é que nós temos olhado para as pessoas? Como é que nós temos olhado para o nosso próximo? Será que a gente tem olhado para o nosso próximo esperando alguma vantagem nisso? Não, eu vou me juntar com o Gabriel, porque o Gabriel é um cara que é o líder do louvor e eu quero fazer parte do louvor, então eu vou começar a andar com ele para ver se ele me coloca no louvor. Não, vou começar a andar com o Chiquinho, porque o Chiquinho é o responsável pela mídia, né? Como de vez em quando eu venho aqui trazer a mensagem para ele tirar umas fotos legais minhas. Será que eu tenho olhado assim para as pessoas em minha volta? Buscando quem eu possa tirar alguma vantagem? Irmãos, infelizmente isso acontece dentro da igreja. Mas será que isso acontece comigo? Será que isso tem acontecido com você? Como nós temos olhado as pessoas que estão ao nosso redor? Como nós temos olhado para o nosso próximo? Será que nós olhamos com os olhos do Senhor Jesus? Será que nós passamos e vemos nosso irmão triste e paramos para perguntar como é que ele está, ou simplesmente nós passamos de longe? Será que nós paramos para ver realmente ao nosso irmão? Ou simplesmente, igual os discípulos, enxergamos de longe e vemos ali talvez o motivo de tirar uma conversinha, de fazer uma fofoca? Como nós temos visto os nossos próximos? A palavra vai dizer que não adianta a gente dizer que ama a Deus, que nós não vemos, se nós não amamos o nosso próximo que vemos. E o próximo, o Senhor Jesus deixou bem claro que é qualquer pessoa. Qualquer pessoa próxima de você é o seu próximo. Como é que você tem olhado para eles? Será que você tem os visto? Ou só enxergado de longe? Segunda pergunta que eu quero fazer para os irmãos, para que a gente possa refletir junto nessa noite. O que nós pensamos do nosso próximo? Jesus passou e automaticamente ele viu ali uma pessoa que carecia da misericórdia. Os apóstolos viram alguém que tinha que ser discutido a suma teológica do momento. Quem pecou? Como é que a gente tem enxergado o nosso próximo? Será que quando a gente está em casa e o vizinho chato que bota o som alto todo dia tem um problema, a gente olha para ele e fala assim, bem feito? Será que quando a gente passa ali pelo centro e vê pessoas gastando a sua vida com as drogas, e depois de um tempo, por algum motivo, a gente vê que aquela pessoa morreu, a gente fala assim, não, mas também, né? Ficava fumando o que dava e o que não dava? Será que é assim que a gente tem pensado sobre o nosso próximo? Será que quando a gente vê homens e mulheres vendendo seu corpo na praia, a gente olha assim e faz, que absurdo. A pessoa dessa devia morrer. Será que é assim, irmãos? Será que a gente está mais preocupado
em julgar o próximo do que realmente saber o que está passando com ele, do que realmente ministrar misericórdia e graça a ele? Será que quando a gente olha para o nosso próximo, a gente lembra de quando Jesus falou que o maior mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos? Mais à frente ele fala como Deus nos amou. Será que é essa a nossa verdadeira preocupação? A gente olha para o nosso próximo e automaticamente o pensamento tem que vir à nossa mente, irmãos. Eu não tenho como olhar para o Pablo e não pensar alguma coisa sobre ele. Não tenho como olhar para o irmão Paulo e não pensar alguma coisa sobre ele. Não tenho como olhar para o Pedro e não pensar algo sobre ele. É automático. Mas o que é esse pensamento automático em mim? Será que meu pensamento ele é carregado de um pré-julgamento de alguém que se vê tão melhor que todo mundo? Ao ponto de olhar para aquela pessoa que está sofrendo, passando por uma necessidade e sair da minha boca, eu acho é pouco? Será que é isso que passa em nossa mente? De ver alguém gastando a sua vida nas drogas, vendendo seu corpo para conseguir dinheiro, e eu simplesmente debocho dessa situação? Eu não tenho sequer misericórdia. É esse tipo de pensamento que tem passado na minha mente? Nós precisamos refletir, irmãos. Porque o jeito que eu penso do meu próximo implica necessariamente o jeito com que eu vejo ou eu enxergo. Mas também fala do jeito que eu me vejo. Aquele homem, Jesus olhou com olhos de amor. E tem uma passagem na Bíblia que ele fala o seguinte: Jesus viu a multidão e se compadeceu dela porque a viu como ovelhas sem pastor. E não é incomum nós vermos isso. Jesus olhando e amando o povo. Mas será que nós temos amado ao próximo? Será que nós temos amado os nossos irmãos aqui na igreja? Será que a gente tem sido cristãos de verdade? Será que o nosso modo de olhar para o nosso próximo, de pensar sobre o nosso próximo, revela a Cristo? Porque ser cristão é isso. Ser cristão é se parecer com Cristo. Se Jesus vê esse homem, preste atenção nesse homem, e vê ele alguém que carece da misericórdia e graça, quem sou eu para pensar o contrário? E o que é que nós temos feito? Como é que nós temos agido? A próxima pergunta que eu quero fazer aos irmãos, para que a gente reflita, é o que a gente tem feito para mudar esse mundo enquanto é dia. Porque o Senhor falou que nós temos um tempo. Esse tempo, para alguns já está mais avançado, para outros está só começando. Mas Ele disse que é enquanto é dia. Não é enquanto eu estiver disposto. Não é enquanto eu tiver um tempo livre. É hora de trabalhar enquanto é dia. Enquanto eu posso fazer. O que é que nós temos feito para mudar esse cenário? O que é que nós temos feito para mudar a forma com que nós olhamos para o nosso próximo? Como a igreja vê o seu próximo? Será que a gente tem se esforçado para ensinar ao nosso irmão que todos carecem da misericórdia de Deus? Sem importar o mal que talvez ele tenha feito para você? Será que nós temos esforçado para mudar o nosso modo de pensar? E não nos conformar com esse mundo, mas renovar o nosso pensamento pela verdade da palavra do Evangelho? Será que é assim que nós temos vivido? E nós temos vivido isso onde? Da porta da igreja para dentro? Será que no meu local de trabalho eu sou assim? Será que na minha casa eu penso dessa forma, eu ajo dessa maneira? Será que com a minha família eu vejo aquela pessoa que está passando por um problema e sou o primeiro a querer ajudá-la? Ou eu sou a pessoa que faz assim, eu não vou ajudar não, porque lá em 1990 ele me enrolou e eu não gosto dele. Será que nós somos mesquinhos a esse ponto? Porque na igreja é muito fácil, irmão. É muito fácil você perdoar o seu próximo na igreja. É muito fácil você amar o próximo dentro da igreja. É muito fácil você sorrir e abraçar o seu irmão dentro da igreja. Mas e lá fora? Como é que você tem procedido lá fora?
Será que o seu cristianismo ele tem passado da porta da igreja para fora? Ou você reservou toda a sua cristandade aqui para dentro? Porque quando eu estou aqui na igreja, eu sou quase a quarta pessoa da Trindade. Eu vejo um irmão ali meio cabisbaixo, eu sou o primeiro a me oferecer para orar por ele. E eu vou revelar um pecado. Eu fui na praia esses dias, eu, a Kelly, a Natália e o João. Que ele estava doido para ver a decoração do Natal. E quando a gente estava na hora de ir embora, tinha um rapaz sentado, todo fechado ali em si mesmo. E ver aquele rapaz me incomodou profundamente. Mas eu estava com o João no braço. Eu estava com a Kelly e a Natália. E eu fiquei com aquele pé atrás de tentar chegar naquele rapaz. Não sabia exatamente como é que ele estava ali antes. O que estava acontecendo para que ele estivesse ali. Eu não o vi chegando. E aí eu tentei justificar um pensamento dizendo assim, não, eu não vim nem com a minha carteira, eu estou aqui para poder comprar uma água. E eu fui para casa. E aí quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu pensei foi assim, mas será que eu só tenho água material para oferecer para ele? Porque a palavra diz que dentro de mim fluiriam rios de água viva. Será que foi só água material que eu podia oferecer a ele? Será que eu só podia dar a ele um pão com cachorro quente ou eu não podia dar a ele o pão da vida? Será que eu não podia ter atravessado, deixado a Kelly, o João e a Natália em segurança e ter voltado para falar com ele? Até hoje isso me corrói, irmãos. E quanto mais eu li esse texto, mais me corroía. Porque talvez aquele homem teve o último dia da sua vida ali. E quando ele abriu seus olhos, ele estava no inferno. E eu passei por ele. E eu enxerguei de longe. E por talvez um receio dele fazer alguma coisa com meu filho e com a minha esposa, eu deixei ali. O que é que nós temos feito para mudar o nosso cenário enquanto é dia? Será que a gente vai continuar vivendo todo dia como se Deus estivesse falando com o meu irmão do lado? Será que a gente vai ver que nem Pedro, quando Jesus falou assim, convém que eu seja crucificado, e Pedro falou, não, o Senhor não vai ser crucificado não, porque eu vou proteger o Senhor, porque eu vou lutar pelo Senhor. Aí Jesus fala, Pedro, hoje você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E ele faz, jamais eu negarei o Senhor. E na primeira oportunidade ele negou. Será que a gente vai fazer igual ao Pedro, achando que essa palavra é para o irmão do lado e não para mim? Será que a gente vai ter que fazer igual a Pedro, Jesus aparecer para a gente e perguntar assim, Danilo, tu me amas? E o Danilo vai responder assim, Senhor, eu gosto do Senhor bastante. Será que ele vai fazer assim? Ele vai dizer, Cleiton, tu me amas? E ele vai dizer, eu gosto bastante do Senhor. E ele vai ter que nos restaurar de novo. Ele vai ter que fazer a mesma obra em nossas vidas outra vez. Porque a palavra nunca é para mim, é sempre para o meu irmão do lado. O tema desse ano é, se não nós, quem? Se não agora, quando? E se não é nós, quem será? Será que Jesus vai ter que voltar novamente, pregar novamente, levantar um outro povo? Porque a igreja que ele deixou aqui tem deixado sempre para o lado, sempre a pessoa do lado, nunca para mim. Por que você acha que o tema é esse? Se não é para aplicar na sua vida, essa verdade você vai aplicar na vida de quem? Do seu filho, da sua esposa, do seu amigo? Se você não está aplicando em você mesmo, se você não tem se colocado como instrumento de mudança do mundo, se não nós, quem? Se não agora, quando? Se a gente não começar agora a olhar para as pessoas lá fora e enxergar ali pessoas que carecem da misericórdia, que são carentes da graça, quem vai fazer isso? Os filósofos, os políticos, tem dado muito certo nos últimos anos, né? Se a gente não começar a mudar o modo que a igreja vê as pessoas, o modo como nós enxergamos as pessoas e o que pensamos dela, quem vai fazer? Se não começar por nós, vai começar por quem? A gente se reúne quinta-feira por quinta-feira e ora pela cidade, ora pelo estado, ora para que Deus derrame um avivamento, mas a igreja tem feito o quê para que isso aconteça? Como é que eu posso orar para mudar Maceió se eu sou o primeiro a não fazer nada para contribuir para isso? Se eu fico muito crente em casa e na igreja, ou talvez só na igreja, e na rua eu sou a pior pessoa.
Que adianta eu orar, Senhor, derrama o reavivamento sobre o teu povo, abra as portas do céu, vem e enche o teu povo, se a gente não tem feito nada para agir de acordo com a palavra dele. Nós olhamos a história da igreja e vemos a história dos grandes avivamentos, e a gente se empolga com isso, e a gente chega na reunião de oração e faz: Senhor, faz igual o Senhor fez com John Knox, faz igual o Senhor fez com Calvino, com Lutero, faz igual o Senhor fez com Whitefield, derrama um avivamento. Mas será que a gente tem se colocado como esses homens? Ou a gente simplesmente tem enxergado de longe? Tem pré-julgado o nosso irmão, pré-julgado o nosso próximo, tem tido um preconceito sobre alguém que a gente sequer parou para conversar? O tema é, do ano, se não nós, quem? Se não agora, quando? Jesus, ele fala que ele não pode esperar. Ele tem que trabalhar enquanto é dia. Ele tem que trabalhar porque ele sabe que o relógio da vida dele está passando. E ele diz que enquanto ele estiver no mundo, ele é a luz do mundo. Mas ele também diz que aqueles que criam nele fariam obras igual a ele, muito maiores, porque ele estaria com o Pai. E ele deixou a luz dele no mundo. Ele deixou a igreja no mundo. E será que a igreja tem brilhado essa luz? Será que a igreja tem se esforçado para ser luz? Ou a gente tem feito, tem pego a luz de Cristo e colocado debaixo da escada? A gente tem pego a luz de Cristo e colocado embaixo da cama. Porque se nós somos a luz do mundo, é impossível a gente chegar em algum lugar e as trevas não serem dissipadas. Porque não importa a intensidade, a força da luz. Qualquer luz em meio à escuridão, ela faz com que a escuridão se dissipe. Não importa se ela é forte ou se ela é fraca. E o que é que a igreja tem feito? Como é que a igreja tem agido? Ela tem agido como a luz do mundo. Ela tem agido como se eu tivesse um dia específico, a qual não mais eu vou estar aqui. Então, enquanto eu estou aqui, eu tenho que me desgastar por esse Deus, por essa palavra, por esse Senhor, porque Ele se desgastou por mim, Ele me alcançou. Ele veio ao meu encontro, Ele me viu cheio de pecado. Ele me viu coberto do lodo do pecado. E Ele não me rejeitou. Ele veio até mim. Ele me amou, Ele me salvou. E Ele fez isso com todos nós aqui. Mas para quê? Para que a gente ficasse sentado ouvindo uma pessoa falar a mesma coisa, culto após culto, ano após ano. O que é que a gente tem feito para mudar a história da nossa cidade, do bairro onde essa igreja foi plantada? O que é que a gente tem feito para que as pessoas olhem para nós e digam assim: esses são cristãos de verdade. Esses são pessoas que se parecem com Jesus. Essas são pessoas que eu sei que eu posso contar. Essas são pessoas que na hora da necessidade são os primeiros a me ajudar. Essas são as pessoas que quando eu estou feliz, eles vêm junto comigo para ficar feliz junto comigo. Será que é isso que nós temos vivido? Será que é isso que nós temos realizado nessa terra? Enquanto eu não mudar a forma que eu vejo o meu próximo, enquanto eu não mudar a forma que eu penso sobre o meu próximo, eu não posso querer agir de uma forma que eu não sou. Eu não posso agir de outra maneira porque sou eu. E se eu não fizer essa reflexão, eu vou ficar igual aos discípulos, olhando para uma pessoa e mais preocupado em argumentar e teorizar sobre a vida dela, do que ir lá e perguntar: Senhor, o Senhor pode curá-la? Senhor, o Senhor pode ajudá-lo? Pai, o Senhor pode resgatá-lo? Pai, o Senhor pode transformar a vida dele, a história do casamento dele, a história da sua família. O Senhor pode fazer, Senhor? O Senhor pode ir a ele e visitá-lo? O Senhor pode vir aos irmãos da igreja e visitar cada um de forma particular, para que eles tenham sua fé reavivada no Senhor?
Percebe que uma coisa depende da outra? Deus curar um cego de nascença, para Deus é muito simples. Mas tirar esse ranço do nosso coração é a parte mais difícil. Ele criar visão do que não existia é a coisa mais simples do mundo para ele. Mas o coração do homem, ele tirou a gente da culpa do pecado, do poder do pecado. Mas porque nós estamos na presença do pecado, nós continuamos pecando dia após dia. O pecado não tem mais poder sobre mim, eu posso cantar isso feliz da vida. Mas se ele não tem poder, por que ainda eu continuo pecando? Se a gente não começar agora, irmãos, a tentar mudar esse cenário, quem vai fazer? Se a gente não começar hoje, será quando? Como é que a gente pode afirmar que é uma igreja cristã sem parar para refletir nessas perguntas? Sem parar para colocar minha vida na pessoa daquele homem. Imaginando as pessoas olhando para mim e falando contra mim, simplesmente porque eu não posso enxergar. Mas um dia nós somos cegos. Muito pior do que esse homem. Como é que eu posso não me colocar na pessoa dos discípulos e ver que o entendimento errado sobre Deus e sobre a pessoa de Deus e sobre quem eu sou diante de Deus me faz querer julgar o próximo? E sempre julgar para pior. Se eu não começar a analisar por mim, eu vou começar por quem? Se eu não começar isso hoje, vai ser quando? Ou essa palavra não é para você, é para o irmão do seu lado? Queria pedir para que os irmãos ficassem em pé. E cumprisse o que a palavra diz, quando Paulo fala assim, examine o homem a si mesmo. A gente sempre fala isso no contexto da ceia. Mas é necessário que todo dia eu examine a mim. Eu veja como eu tenho agido. Porque ao contrário do que a massa pensa, ser cristão não é aquele momento ali que eu fui ali na frente, levantei a mão e fiz uma oração. É todo dia eu sacrificando a minha carne. É todo dia eu me enchendo do Espírito Santo. É todo dia eu querendo mais e mais de Deus. Então examine você, a você mesmo. Olhe como é que você tem olhado para o seu próximo. Será que você tem olhado para ele com os mesmos olhos que Jesus olhou? Ou você tem colocado como filho do diabo aquele que Jesus justificou? Olhe os pensamentos que você tem a respeito do seu próximo. Será que se eu botasse o pensamento que você tem a respeito de cada pessoa aqui da igreja, no projetor, será que os irmãos iriam gostar de você ainda no final? Eu não estou falando de lá de fora, não, estou falando daqui de dentro. O lado de fora nem cito. Será que a gente ainda vai continuar empurrando com a barriga? E tendo um momento de quebrantamento, mas depois disso eu vou continuar empurrando com a barriga. E eu não vou começar a mudança que eu quero ver. Eu não vou começar a buscar em oração o derramar do Espírito que um dia eu quero presenciar. Eu não vou me encher da palavra todos os dias, porque eu prefiro encher minha barriga com outras coisas. Reflita sobre a sua vida. Não é sobre a vida do seu irmão. Reflita sobre o que você tem feito para se parecer com Cristo. Reflita sobre como você tem agido, como você tem procedido, e se as pessoas conseguem enxergar Cristo na sua vida. Ou se na verdade você é só mais um daqueles que o Senhor vai dizer, afasta, porque eu não vos conheço. Ore ao Senhor. A palavra diz que nós temos que buscá-lo enquanto nós podemos encontrá-lo. E o Senhor diz que um dia chegará a noite. Então busca o Senhor.
Busca o Senhor antes que a noite chegue. Se coloque à disposição do Senhor para trabalhar e se gastar para Ele enquanto é dia. Enquanto a morte ainda não chegou para você. Enquanto ainda nós não estamos reunidos com a igreja no céu. Enquanto ainda nós estamos vivos e respirando, conscientes, que nós nos gastemos para Ele. Peça a Ele. Ele fala de si mesmo dizendo que Ele é um pai bom e sabe dar aquilo que o filho precisa. E Ele jamais negaria mais do Espírito Santo. Busque a Ele de verdade. Vamos orar. Pai Santo, aqui está a tua igreja, Senhor Deus, reunida. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque sei que o Senhor tem falado com cada um de nós nessa noite. Pai, o Senhor sonda a nossa mente e nosso coração. Tua palavra nos garante que a palavra nem sequer chegou à nossa boca e o Senhor já conhece. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nossa oração é que o Senhor venha renovar os nossos olhos, para que nós possamos realmente ver o nosso próximo. Que o Senhor tire as escamas de nossos olhos, para que nós possamos ver de verdade. Não simplesmente enxergarmos ao longe, mas vê-lo como alguém que pode ser alvo da tua graça, assim como um dia nós fomos. Pai, renova os nossos pensamentos pela tua verdade. Renova, Senhor Deus, nosso modo de pensar, para que nós enxerguemos, Senhor Deus, nesse mundo um lugar onde teu reino pode avançar. Para que nós enxerguemos, Senhor Deus, que na nossa omissão carrega tanto pecado, quanto na prostituição, quanto no uso de substâncias ilícitas. Pai, muda o nosso pensamento, Senhor Deus. Muda o nosso pensamento, Pai, para nos tirar da nossa zona de conforto, da nossa cadeira acolchoada, do salão com ar-condicionado. Muda, Senhor Deus, o nosso pensamento para que a gente veja que ainda há tempo, ainda é o momento de alcançar, ainda é o momento de falar da boa nova. Ainda é o momento de falar da tua verdade. Ainda é o momento, Senhor Deus, de glorificar o teu nome nessa terra. Em nome de Jesus, Senhor. Nos faz agir como pessoas que entenderam, Senhor Deus, o que aconteceu com nós mesmos. Quando nós somos alvos da tua graça. Quando alguém chegou e nos viu e veio até nós. E ele olhou para nós com os olhos de amor e falou da tua verdade. Que nós possamos ser esse para alguém. Que nós possamos ser aqueles que carregam a mensagem da cruz. Aqueles que carregam a boa nova do Evangelho. Aquela mensagem que Paulo diz que tem poder, que é o poder de Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Muda, Senhor Deus, o teu povo. Muda o nosso proceder, o nosso agir. E encontre em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor encontre em nós pessoas carentes de mais e mais do Senhor. Pessoas sedentas por mais e mais do Senhor. Famintas por conhecer mais ainda o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. É o que nós pedimos e já te agradecemos. Amém.